Você pode explicar pra gente qual que é o segredo que tá por trás de tudo isso? Tá todo mundo curioso, querendo saber por que as pessoas desistem. Ah, mas eu vou pra academia, só tem jovem, só tem maromba. Isso a gente tá falando de uma pessoa com mais idade. E tem aquela pessoa que também tá acima do peso. Ah, mas só vai ter magrinha, só vai ter bonitinha, só vai ter novinho. Tem gente que tá numa crise de ansiedade ou até numa depressão. Sim. E ela simplesmente não quer fazer porque ela não quer mesmo. Ela não tem vontade. Vezes... E aí é onde entra a importância de você ter uma pessoa de fora falando, meu, vai não e faz. E até você chegar a esse ponto de amar, você ama porque você sabe onde você quer chegar. Às vezes a pessoa não determinou o que ela quer. E nem se o que ela quer é tangível. E aí você chegou no seu objetivo, né? Poxa, você conseguiu um corpo legal, e aí? Corre o risco de parar? E você, de repente, incentivar a pessoa a fazer algo por ela, é uma forma de amor. Não, eu quero começar a academia, mas eu vou começar na segunda-feira, no dia 1º do mês de janeiro. Depois que eu comprar aquele tênis, depois que eu comprar aquela roupa. Pensa você, no decorrer dos anos, perder a sua massa muscular. Com que força você vai se locomover? Sentar num vaso, caminhar. Para aquelas pessoas que já estão sedentárias hoje, já são mais idosas ou estão ali acima do peso, o que a gente poderia falar? Você já começou a treinar, todo animado para o verão ou para o carnaval, ou porque alguém simplesmente convenceu que era importante, mas aí depois de 1 ou 2 meses você simplesmente parou? Se você já passou por isso alguma vez, escreve eu aqui nos comentários. E hoje você está aqui para descobrir o que separa 10% que conseguem resultados reais daqueles que desistem no meio do caminho. E para guiar a gente nessa jornada, eu trouxe hoje a Karina, que é formada em Administração de Empresas e Educação Física, pós-graduada em Biomecânica e Treinamento de Força e atualmente cursa uma pós de Bodybuilding e Estética Corporal. Eu sou o Bruno Franco e esse é o podcast Pensação, onde a gente ajuda você a pensar melhor e, mais importante de tudo, mostrar o caminho para você agir e colocar tudo isso daqui em prática. Hoje a gente vai falar sobre constância, sobre hábitos, sobre produtividade, sobre saúde, como nunca é tarde para você começar, mesmo que você já tenha desistido várias vezes na vida. Se você está assistindo a esse conteúdo e ainda não é inscrito no canal, então clica aqui embaixo no botão de se inscrever e ativa o sininho também, que assim você vai receber conteúdo muito relevante para poder ajudar na transformação real e se tornar muito mais produtivo, muito mais organizado e também focado. E não deixe o seu like agora até assistir esse vídeo até o final, porque eu quero que você seja muito sincero. Karina, seja muito bem-vinda a esse episódio do podcast. Obrigado por ter aceito esse convite. Eu sei que no começo é um pouco difícil, a Karina não tá com a voz muito boa, né? Ela passou, acho que por um resfriado, né, Karina? Uma gripe. Eu tô me recuperando agora. Mas vai ser tudo certo, a gente vai conseguir, tá? A primeira pergunta que eu tenho, Karina, ela tá relacionada, é uma bomba já relacionada à constância. Porque a gente percebe que muita gente vai pra academia, faz exercício físico, começa muito bem e aí depois para e desiste. Ou nos primeiros meses, no primeiro ou no segundo mês, ou às vezes faz até um pouquinho mais, mas depois desiste. Você pode explicar pra gente qual que é o segredo que tá por trás de tudo isso? Tá todo mundo curioso, querendo saber por que as pessoas desistem. Então, geralmente, as pessoas começam, elas não têm um objetivo tangível, digamos assim. Muitas pessoas querem pular etapas. Então, acaba se frustrando. Entra achando que vai ser fácil, não é. É gradativo, né? É um dia após o outro, é um tijolinho que você vai colocando a cada dia ali e demanda muito esforço, realmente. E talvez, assim, a gente vê as pessoas não tendo um resultado logo de cara, né? Porque o corpo humano é assim, as coisas demoram um certo tempo para aparecer e muita gente está preocupada justamente com a estética. Isso. E aí acaba que não vê o resultado muito rápido e desiste. Ou faz aqueles treinos rápidos, né? Só pro carnaval, como eu disse na introdução, né? Ou só pro verão, né? Para ficar ali sarada, malhada e tal. E depois acaba desistindo, né? E você enxerga que isso é uma falta de um propósito, de repente, por trás? Hoje em dia, como tem muita exposição na mídia, tem muita coisa que as pessoas veem e acreditam naquilo, acreditam que vai ser daquela forma fantasiosa que as pessoas passam. Então, quando vai ver na prática, não é dessa forma,
acaba abandonando, achando que não vai conseguir, que aquilo é irreal, que aquela pessoa que você está vendo, que você pegou como exemplo, ela faz coisas muito mirabolantes para chegar naquele ponto, mas acontece que as pessoas fecham os olhos, esquecendo justamente do processo. Um exemplo, pegou uma influencer, se espelhou naquela influencer, achando que vai entrar na academia, em 2 meses, 6 meses que seja, vai chegar naquele objetivo. Porque aquela pessoa teve vários recursos, ou está há muitos anos praticando, e acaba não falando, simplesmente se mostra daquela forma. Mas você esquece, você simplesmente fecha os seus olhos e acha que aquilo é rápido. Não é, na prática você vai demandar de tempo, esforço, dieta, porque se fosse só treinar também seria fácil. A pessoa foca simplesmente no resultado e esquece do processo. Exatamente. Que eu acho que é o principal. É fechar os olhos e se iludir. Eu acho que algumas pessoas gostam de se iludir. Por quê? É mais fácil você acreditar que você não consegue do que você realmente sofreu o processo. A gente fala várias vezes do processo porque é isso mesmo. Você tem que se permitir passar pelo processo. E falando um pouquinho de motivação, porque de fato você ir para uma academia, levantar, né, cedo, num dia chuvoso, é uma tarefa meio árdua, né? Sim. Como que a gente faz para ter essa motivação e que isso se transforme numa rotina? Como se fosse escovar os dentes. Eu vou para academia porque eu sei que isso é muito bom para mim, eu sei que isso vai me trazer benefícios para o futuro, para minha velhice, né? Como é que a gente faz para transformar isso tudo em um hábito? Eu acho que não é bem motivação. Você não acorda motivado para trabalhar. É lógico, assim, eu gosto muito do que eu faço, você também gosta do que você faz, mas é todo dia que você acorda e fala assim, nossa, hoje eu vou trabalhar, que delícia, como você falou, tá chovendo, o dia não tá legal, você tá doente, como eu tô agora. E é todo dia? Não é. Então, por que você vai deixar de fazer uma coisa que lá na frente é a sua poupança de vida, digamos assim? Lá na frente você vai colher, pode não ser agora, mas você vai colher os resultados. Então, por que uma coisa que é para você, você precisa de muita motivação? Muita motivação. Então teria que ser algo que seja uma coisa que é o seu natural. Digamos, teria que ser uma coisa de gente grande, de adulto. Entendi. Então você tem que usar mais o racional do que o emocional. Exatamente. E pensar, poxa, quais são os benefícios que isso vai trazer para mim a longo prazo. Exatamente. Assim, quando a pessoa começa, não é uma coisa, ela não, quais os objetivos? Geralmente quando ela começa, tem, ou porque o médico, né, falou assim, se você não começar a atividade, você vai morrer, ou você não vai conseguir fazer determinada cirurgia porque você precisa perder peso. Então, geralmente já tem um objetivo pré-determinado. Às vezes não foi ele que determinou, foi alguém externo que obrigou ele a chegar a esse ponto, o que não deveria. Ou até mesmo ele chegou porque não está se achando legal, você olha no espelho, viu que o corpo não é como gostaria que fosse. Então, por esses motivos, então a pessoa já tem um motivo, na verdade, pré-determinado. Aí, a motivação, vamos colocar entre aspas, teria que ser isso. Poxa, eu tô com colesterol alto. O que eu preciso fazer? Nossa, eu vou tomar remédio? Eu sei que muitas pessoas vão por esse lado, infelizmente. Preferem tomar um remédio do que fazer um exercício. Infelizmente. Aí, isso a gente tá falando na questão da saúde. E da estética também. Prefere passar por uma mesa de cirurgia, correr riscos, anestesia, sentir dor, do que ir para academia. Por quê? Acha que é mais fácil. Eu acho que as pessoas estão muito focadas em resultados imediatos, né, Karina? Na verdade, eu acredito que seja um vício, na verdade. E o processo acaba sendo meio difícil mesmo, né? A gente que vai para academia todo dia, a gente tem essa rotina. A Karina é uma das pessoas que eu vejo todos os dias na academia, quando eu vou. Em todos os horários. Em todos os horários, até porque ela tá lá, né, fazendo as instruções, né, como personal de algumas pessoas. Então, assim, você tem essa frequência, eu me esforço muito para ter. Eu confesso que não é fácil. Não é fácil. Não é um processo fácil. Mas o processo é doloroso, né? E não é linear também. As pessoas acham que ele vai ser assim. E não é, assim.
assim, e lá, e depois sobe. Mas por quê? Quando você diz que não é linear, por quê? Por causa do humor das pessoas, é isso? Porque os resultados em si não depende só da motivação, depende de outros fatores, depende de você alinhar todo o conjunto. Como eu citei a questão da dieta mesmo. Se você vai lá, você só treina, você acha que isso já tá fazendo... Às vezes a pessoa acha realmente que ela já tá fazendo muito, e ela não tá. Então ela precisa conciliar as outras coisas, mas não precisa ser tudo 100% sempre. Você pode muito bem não estar 100% em todo o contexto, mas você pode estar melhor em um, melhor em outro. Só que essa balança faz com que você suba, caia, porque não vai ser todo o tempo que você vai ter essa vontade de fazer tudo realmente certo. E é normal. Ninguém faz tudo. Ninguém é 100% em tudo. Exatamente. Né? Eu confesso que quando eu tô em casa e passa de um certo horário, por exemplo, eu me comprometi a treinar todos os dias. Sim, né? Ir para academia. Eu sei que é importante também o descanso, né? Sim. Isso é muito importante. Mas eu me comprometi, de certa forma, eu faço um revezamento. Né? Tem dia que eu faço só aeróbico, né? Só cardio, como estão dizendo agora. Tem dia que eu faço a musculação, treino músculos diferentes, né? E aí eu acabo indo todo dia. Por quê? Eu coloquei uma meta para mim de que eu faça isso pensando no meu futuro, pensando Sim. na minha velhice, pensando em viver até os meus 120 anos, se eu pudesse, eu viveria até os 150. Então eu tô pensando nisso, eu faço focado muito nisso. É óbvio que em consequência vem o corpo, só que o que eu tava querendo dizer é que quando passa certo horário, né, eu costumo treinar por volta de umas 6, 7, até umas 8. Quando já tô em casa e já é lá para suas 9 horas, 10 horas, eu falo, puxa, eu não vou hoje. Porque já passou o horário, sabe? Então eu acho que tem muito a ver também com essa questão de ciclo do corpo. Se eu não me engano, o corpo, aí você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas tem a questão do ciclo circadiano. Sim. Né? Então são os picos ali de hormônios no corpo, né? Onde você tem mais motivação, tem mais ânimo para ir. E outra parte, quando está anoitecendo, já começa a liberar hormônios para o sono, né? Para você descansar. Então eu acho que tem muito a ver com isso. E aí entra um recado aqui que é muito importante, que até você, né, Karina, pode falar com mais propriedade, mas é a questão da pessoa identificar qual é o melhor horário para ela poder treinar. Perfeito. Eu ia entrar nesse ponto. Porque também tem a questão de você já ter se condicionado naquele horário. Então o seu cérebro já vai entender que se passou, então ele te... Não vou dizer que te bloqueia, mas você vai ter uma certa resistência, porque saiu da sua rotina, digamos assim, você já deixou aquilo pré-determinado. É excelente, né? Você ter um horário fixo, porque você já fica condicionado. Porém, aí entra a questão da disciplina. Você ir no horário que dá pra você. Porque senão, se isso vir... Tudo bem, um dia ou outro é tranquilo. Mas se isso ficar constante, você vai acabar desistindo de novo. Hoje não deu. Amanhã não dá. Então você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Se isso, caso ocorrer com frequência, né? Eu vou no horário que der. Eu vou no tempo que der. Perfeito. Se eu tiver hoje 1 hora, eu vou fazer 1 hora. Se eu tiver 30 minutos, eu vou fazer 30 minutos. O que dá pra eu fazer em 30 minutos? Vou fazer um full body, vou fazer um HIIT, vou fazer... Enfim, o que eu vou fazer? Mas eu vou fazer alguma coisa. Faz alguma coisa. Isso é muito importante. Eu até li num livro, eu não lembro agora exatamente o nome do livro, mas ele falava de não deixar quebrar a corrente. Excelente. Né? Muito bom, porque a gente percebe que, poxa, vamos supor que eu faltei. Hoje eu faltei, amanhã... Você já quebrou o elo da corrente. Sim. Amanhã você vai estar muito mais propenso a dizer, como eu não fui ontem, hoje eu também não vou. Deixa que eu volto na semana que vem. Excelente. E aí é onde muitos desistem. E eu acho legal você falar nesse ponto, porque você percebeu que eu tô sempre associando treino, dieta. Eu vou falar novamente. A gente está falando do treino, mas isso também ocorre na dieta. A pessoa acha que ela tem que fazer ali 100%. Então, se ela furou uma refeição ou um dia, para ela acabou a semana, ela fracassou.
então ela já pode falhar na próxima refeição, ou ela já pode falhar nos próximos dias porque acabou. Não! Mês passado você fez dieta, supondo que a pessoa tenha iniciado no mês atual. Mês passado você fez? Não fez, ok. Então foram 30 dias, não. Você está na metade do mês agora, fazendo dieta. Você falhou um dia. Então você não tem, você tem que pensar que você fez 15 dias. As pessoas parecem que querem tudo ou nada, né? Exato. Parece que falhou uma vez, falhou pro resto da vida, já o mundo acabou. Esse é o grande problema. É uma mentalidade, 880. Né? Às vezes até eu acho que é uma forma de você ter uma desculpa para encerrar o processo. Exatamente. Você começa a colocar isso na sua cabeça e agir de forma coerente. Já falhei mesmo? Exatamente, agir de forma coerente com a falha. Né? Então, eu falhei, então eu abri ali uma brecha para você falhar mais vezes. E é exatamente por isso que eu coloquei essa meta de ir todos os dias. Perfeito. Porque você falha, se você falha uma vez, você reconstrói o elo, né, e continua seguindo. Isso. Mas é muito importante a gente ter uma meta também definida, né, Karina? Sim. Eu acho que tem gente também que começa aí e não tem nada definido, vai aleatório. E aí você, quando não tem um caminho para onde ir, qualquer caminho te leva a um lugar, porque você não tem para onde ir, né? Qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve, exatamente. Então acho que é muito importante. Eu costumo definir uma meta anual, porque eu acho que fica muito mais visual. Né? Então, se você pensar que o ano tem 365 dias, eu defino, né? Vamos supor que eu não vá todos os dias, porque também acontecem coisas fora, né? Ou você fica doente, né? E é totalmente... E é totalmente válido, né? Mas coloca uma meta agressiva, do tipo, eu vou 200 dias no ano, né? Eu vou, 300 dias no ano. Você vai poder faltar 65 dias. Um exemplo que eu dou seria o meu caso. Eu dou aula todos os dias e na minha cabeça, a minha meta, na verdade, são treinar 5 vezes por semana. Então, eu treino 5 vezes por semana. Eu não treino finais de semana por ter outras coisas para fazer, enfim, ficar com meu filho. Por um momento de descanso também, né? É uma escolha minha. Não que não seja maravilhoso você fazer todos os dias, se você tiver disposição e para você for bom assim. Mas isso, no meu caso, eu treino 5 dias por semana. Caso eu falhe de segunda a sexta, exemplo, aí sim eu tenho sábado e domingo para cumprir. Perfeito. Então eu tenho uma meta, eu tenho 5 dias. Vou usar, digamos, esses meus dias chaves, esses meus dias bônus, que seria do final de semana, para fechar os meus 5 dias. Então já é uma meta pré-determinada. Eu sei que eu vou fazer 5 treinos por semana, independente do dia. Claro que vão ter, sim, eu vou viajar, vão ter ocasiões, eu vou ficar doente, vão ter momentos que eu não vou cumprir, mas ok, vão ser casos pontuais, né? Perfeito. Que vão fugir, digamos, do meu controle, enfim. Exatamente. E que você pode se permitir também. Você vai fazer uma viagem, você vai ficar bitolado? Ai, meu Deus do céu, eu preciso treinar. Não, você vai fazer uma viagem, um local diferente, você vai comer o que você quer, você vai curtir. Com consciência, lógico, dependendo do objetivo que você quer e da onde você está. Mas você vai se permitir. Isso é tudo totalmente válido. Não, a vida tem a parte do bem-estar também, claro. A parte social, né? Não é só treinar, só focar no corpo, né? A parte psicológica, que também faz parte da saúde, né? Com certeza. Então você precisa ter esse momento off, de descanso. Mas não usar isso como uma desculpa. No geral, já ter algo pré-determinado, que você sabe que você vai cumprir. E, Karina, a mentalidade por trás de tudo isso do treino, né? A gente tá falando aqui de ciclo circadiano, falamos ali de você se comprometer, né? Sim. Criar esse compromisso, mas o que tem que ter de mentalidade para você pensar, bom, eu preciso ir por conta da velhice, né? Como foi o exemplo que eu dei. Por que mais? Quais seriam os motivos? Qual é o seu motivo, por exemplo? O meu, não vou ser hipócrita, tanto que foi o motivo que eu iniciei. Eu iniciei há muitos anos atrás, há quase 17 anos atrás, né, na academia. E estética. Eu era uma pessoa extremamente magra e eu queria ganhar massa muscular, queria ganhar corpo, né, encorpar. É claro que naquela época não se tinha a informação que tem hoje.
Então, eu poderia estar muito melhor? Poderia, de fato. Mas eu tive que passar esse processo assim na raça mesmo. Eu tive que errar. E quando eu falo hoje para as minhas alunas, tentando encurtar, digamos, esse processo. Porque tem muito conteúdo, muita coisa que te pouparia de alguns erros, de alguns esforços desnecessários. Mas aí a mentalidade está ali. Bom, no seu caso era construir um corpo. Sim. E aí você chegou no seu objetivo, né? Poxa, você conseguiu um corpo legal, e aí? Corre o risco de parar? Porque no meu caso é um objetivo a longo prazo, né? Sim, mas não cheguei. Não chegou no seu objetivo. Não cheguei. E assim... Mas e quando você chegar e você corre o risco de parar? E se a pessoa falar assim, não, meu objetivo é treinar pro carnaval só. Mas aí ela vai perder tudo. Ela tá disposta a isso? Entendi. Porque é isso que eu queria falar agora. O que você quer é emprestado, independente se for para saúde. A questão do treinamento, tudo que você conquista, independente de estética ou saúde, é emprestado. Se você não for e o seu objetivo é melhorar a hipertensão, melhorar a sua saúde cardiovascular... Ou a saúde mental. Exato. Você vai voltar, você vai atrofiar. Você melhora um pouco naquele período, depois que você parou, volta atrás. Você não faz e, ok, já tá bom. Você vai perder. Porque, na verdade, o exercício físico não é uma pílula mágica, né? Não. Como a gente disse no começo, ele é um processo, ele leva um tempo e as coisas vão melhorando com o tempo. Até para trazer um exemplo meu aqui, pessoal, né? Eu acho que eu já até falei isso em algum outro episódio. Eu comecei o exercício físico, eu sempre começava e parava. Eu sempre fui assim. Eu treino desde os 15 anos, né? Mas sempre nessa inconstância. Tanto que, se você olhar para o meu corpo, às vezes eu uso roupa que eu usava quando eu tinha 15 anos. Né? Então você vê como eu não evoluí em nada. E aí eu percebo justamente por conta desse começa e para. E eu tenho autoridade para falar isso, porque eu já comecei e parei muitas vezes. E agora, de um tempo pra cá, eu comecei nessa frequência constante. Por quê? Aconteceu um episódio comigo, do meu filho, né, que ele foi diagnosticado com cisto, ainda na barriga da minha esposa, um cisto no cérebro, né, era grave, e aí ele foi curado, só que nesse período todo eu desenvolvi crise de ansiedade. E aí quando eu já tinha passado da fase da crise, que o meu filho nasceu bem, nasceu perfeito, eu passei em um tratamento com psicólogo e também com psiquiatra. E aí o psiquiatra falou, olha, como você já passou da fase aguda, o seu remédio diário vai ser como se fosse um comprimido de exercício físico todos os dias. Um comprimido de academia. É isso que você vai ter que fazer. E aí, desde ali eu comecei, né? E eu me esforço para fazer justamente isso. E todos os dias na academia, tomar lá o meu comprimido de musculação. E eu percebi que isso me trouxe um resultado gigantesco, tanto no corpo, né, que é um processo de evolução, né, então hoje eu me sinto muito mais forte, muito mais saudável. Sim. Só que eu me sinto também mentalmente muito mais saudável. Sim. Né, eu me sinto muito mais disposto, eu me sinto muito mais criativo, Karina, para você ter ideia. Então assim, para você, Karina, e para vocês que estão assistindo, né, percebe como não é uma questão só de corpo? É uma questão de mente, é uma questão de respiração, é uma questão de vitalidade, é uma questão de longevidade, né? Então a musculação, a academia, ela envolve muita coisa. Né? E ela não é só para você definir o seu corpo. Não é só para isso, né? Não, jamais. Acho que a gente precisa desmistificar, né? Tirar esse rótulo de, poxa, eu vou malhar só pro verão. Eu vou malhar só pra, né, ficar forte aqui, ganhar um bíceps legal, um tríceps. Tem estímulos fisiológicos, né? Vai melhorar a parte fisiológica, psicológica, isso não tem como negar. E tem algum estudo que comprove que de fato melhora mesmo os estímulos ali mentais? Sim, tem vários estudos que comprovam que fazer academia fazer musculação, né? Enfim, não só musculação, na verdade, atividade física no geral, né? Isso. Pode ser dança, pode ser uma caminhada melhora na rua. quadros de depressão, inclusive.
Então, a pessoa tá com um remédio que ela, se ela quiser, ela não precisa gastar. Porque tudo bem, né? Você, hoje em dia tem um custo de uma academia, um personal, enfim, dependendo do seu objetivo, o que você pode, né? Fazer naquele momento. Mas também tem praças, tem grupos, eu acredito que aqui em Guarulhos tem, como em outras cidades tem, locais que fornecem um espaço público para você fazer, se exercitar, enfim, né? Eu acho que isso é interessante. Inclusive no meu caso, assim, eu confesso que eu estava numa fase, né, muito conturbada quando tudo isso aconteceu do Matteo, né? E aí a coisa mais prática que eu tinha naquele momento era a academia do prédio, né? Então, assim, era uma coisa que eu encurtei o caminho. Né? É muito importante também, né, para aquelas pessoas que estão no sedentarismo hoje e querem sair desse mundo, né, e começar ali uma prática de esporte, procura alguma coisa que não tenha barreiras. Correr, por exemplo. Isso é muito bom, né, Karina? Porque às vezes a pessoa pensa no mundo perfeito. Não, eu quero começar a academia, mas eu vou começar na segunda-feira, no dia 1º do mês de janeiro. Depois que eu comprar aquele depois tênis, que eu comprar depois que eu comprar aquela roupa. Exatamente. Depois que eu tiver 2 horas disponível, sendo meia hora para me deslocar até lá, depois 1 hora para fazer, depois mais meia hora para voltar. E não é assim que funciona. Tem gente que acorda às 5 horas da manhã, vai para o trabalho lá do outro lado da cidade, tem que voltar, chega cansada, né? E aí quando chega tá com fome e já chegou 9h30 da noite. E a gente sabe que existem pessoas com realidades assim, né? E são justamente realidades assim que precisam não ter barreiras. Se a pessoa puder, ela pode malhar em casa. Hoje em dia existem treinos, né, que as pessoas fazem na internet, tipo a Carol Borba. Sim. Eu fiz um treino lá no sábado com essa moça pela TV, né? E foi super bom, né? Assim, é muito pesado, inclusive. Você pode começar com o que você tem no local, né, que você fazendo está. Na sua casa. Na sua casa, sim. O importante é tirar as barreiras e se movimentar, né? Eu tenho alunas que fazem em casa também, que não gostam de ir até a academia, enfim, por motivos pessoais, enfim. Mas que fazem. Então, sempre tem como você começar. E a produtividade, a criatividade, a gente já falou isso, né? Mas só retornando aqui um pouquinho. E você se sente realmente, isso é comprovado por mim de forma empírica, tá? Eu não sei se todo mundo é assim, mas eu me transformei numa pessoa muito diferente. E sabe o que é legal também, Karina? E aí é um exemplo meu, pessoal. Tem pessoas que se motivam de outra forma, mas uma coisa muito legal que funciona pra mim é competitividade. Eu sou uma pessoa muito competitiva e eu tenho um grupo na empresa que as pessoas fazem ali uma dinâmica de pontuação, né? Existe um aplicativo chamado Gym Rats, que a gente vai postando, né, pontuação, vai pontuando, e independente do prêmio no final, mas a competitividade também me motiva muito. Eu acho que fica uma dica legal aí também para quem não tem tanta motivação, de repente procurar um grupo, procura um amigo, leva as pessoas a treinarem. Inclusive, né? Agora vamos iniciar essa semana um desafio, né, com as minhas alunas, e elas estão bem empolgadas, e é justamente isso, a competição, na verdade, é com você mesmo. No final de 30 dias você vê a sua melhor versão. É lógico, no final vai ter um prêmio, né? A que tiver a maior evolução vai ganhar o prêmio, mas isso motiva a você não falhar, digamos. Não quebrar a corrente. Não quebrar a corrente. Legal. Não, isso é muito bom. É importante, a gente sabe que a academia não é uma coisa muito legal, né? Sim. Tem gente que ama e tem gente que odeia e tem os meio termos ali que sou eu, mais ou menos. Então, assim, até você chegar a esse ponto de amar, você ama porque você sabe onde você quer chegar. Às vezes a pessoa não determinou o que ela quer. E nem se o que ela quer é tangível, também tem que ter isso. Você tem que, quando você chegar, eu vou iniciar um treinamento, eu vou para academia, o seu objetivo tem que estar de acordo com o que você também pode oferecer para ter aquele objetivo, para chegar naquele objetivo. Um exemplo que eu posso dar, vamos
colocar mulheres, né, que querem uma estética melhor, chega e fala, nossa, eu queria o corpo daquela influencer X. Tá, vamos lá. O que você pode? A influencer X, ela treina todos os dias, ela tem personal todos os dias, ela tem alguém que cuida da alimentação dela, ela tem profissionais da estética para fazer drenagem, liberação, enfim, vários outros procedimentos. O que você pode nesse cenário? Você pode tudo isso? Isso é bom a pessoa colocar, abrir os olhos, porque ela não vai se frustrar. Porque é frustrante, é uma forma também de você se sabotar. Você colocar um objetivo muito alto que você não tem recursos para chegar naquilo. Ou seja, você nunca vai conseguir chegar. Aí você prefere você parar. Você se frustra e para. Isso, exato. E no fim, é só uma questão de abrir os olhos. Não estou falando para você usar isso como, então posso fazer menos, né? Não, você vai fazer o máximo que você pode com o que você pode. Mas sabendo que talvez esse objetivo não seja tangível para você. Fazer a coisa dentro da sua realidade. Da sua realidade. Seria o caso de você colocar uma meta um pouco menor? Ou não necessariamente? Você pode até mirar no alto, mas saber que vai existir um processo árduo para chegar lá. Isso, que você vai demandar muito tempo, talvez você pode colocar assim. Vai demandar muito mais tempo. E para aquelas pessoas que a gente comentou, né, que tem ali, poxa, meia hora, qual que é a intensidade ideal, Karina? Ou qual que eu acho que seria a palavra intensidade mesmo, né? Porque a gente sabe que existe um estudo ali, inclusive num livro, que é esse livro aqui, Outlive. Ai, derrubei tudo. Esse livro aqui é muito bom e ele fala a arte e a ciência de viver mais e melhor. E ele fala de uma questão do VO2. Sim. Né? E parece que esse nível, eu ainda não terminei de ler, tá? Mas parece que ele fala sobre que existe uma certa intensidade que você precisa treinar todos os dias e parece que tem que ser de cardio, né? Esteira ou exercícios ali muito pra manter forte para poder cardiovascular. Exatamente, para poder alcançar o nível de VO2 adequado. Que ajuda a prevenir câncer, Alzheimer, algumas doenças neurodegenerativas, doenças vasculares, né, cardiovasculares. E ele é justamente focado em uma medicina 3.0, que é uma medicina de prevenção. Então ele fala desse VO2. Qual seria o nível ideal, falando aí em um treino, né, da pessoa que só tem 30 minutos? Então, ela teria que... O ideal seria manter o batimento cardíaco dela mais elevado, né, para ir trabalhando e melhorando essa condição. Porque é a mesma coisa de um treinamento de musculação. Você não chega lá pegando determinada carga, você vai evoluindo. E para você também melhorar o seu VO2 máximo, você também tem que ir progredindo. Então, você ir para uma esteira, fazer um exercício onde você é constante, onde você não cansa, o seu batimento é constante, você nunca vai melhorar essa condição. Então, você realmente precisa se desafiar mais. Acelerar, manter o seu máximo. Isso, vamos colocar como exemplo uma esteira. Você correr 1 minuto no seu máximo, descansar 1 minuto numa velocidade com que o seu batimento não reduza muito. Passou esse 1 minuto, volta para alta intensidade. Isso você vai treinando e melhorando essa condição. E da mesma forma que na estética, vamos colocar assim, existe a genética influencia, na questão também cardiovascular também. Influencia também. A genética então tem gente que consegue chegar muito mais rápido, exatamente. Outras pessoas não. E também fica um alerta aqui que quem tá começando agora, pelo amor de Deus, não vai colocar esteira lá no... Isso, mas aqui na verdade é o seu limite, né? O meu limite é um, o seu limite é outro, e depende do nível de cada um. Às vezes, uma caminhada mais acelerada é o limite da pessoa. Então, ela está caminhando mais acelerada, ela vai desacelerar
né, vamos colocar, a gente está colocando em média 1 minuto, né? Ela vai desacelerar, depois volta, depois ela vai conseguir correr e assim progressivamente. O VO2 é o nível de oxigênio no sangue, é isso, né? Que você consegue não é absorver, captar, digamos assim. O nível de oxigênio que o seu corpo consegue captar. Que você consegue captar. Tá. E tem algum marcador, outros marcadores interessantes que a gente pode falar, assim, em relação a treinos no geral? Marcadores de... por exemplo, se a pessoa está com a circunferência da barriga muito grande, é um marcador de que a pessoa precisa fazer um treino. Seria a gordura visceral. Outros marcadores que a gente possa apresentar para as pessoas aqui? Você falou de uma coisa bem interessante, né? A circunferência abdominal já é um grande alerta, assim, que a maioria das pessoas acabam deixando passar. Porque, de repente, olha, fala assim, mas eu não tô acima do peso, eu não tô gordo. Porque, no geral, tem braço fino, perna fina, só que a barriga tá com a circunferência acima do ideal. Então, isso é um sinal que existe muita gordura entre os órgãos. E isso é essa é a gordura mais perigosa, digamos assim. Não é aquela do quadril. Mas fulana tem um quadril enorme e eu não tenho. Então, e eu sou mais leve. Mas não significa que você é mais saudável que ela. O peso não é um marcador ideal, eu já ouvi falar, né? Não. Porque o peso pode estar ali mal distribuído, ou justamente igual você falou, né? Acumulado tudo na barriga. Exatamente, às vezes uma mulher com um quadril muito mais desavantajado e outra com a barriga, assim, visualmente você acha que aquela que tem o quadril mais avantajado, ela está em condições piores. Mas não, aquela que tem a circunferência abdominal está pior. E qual que é um marcador ideal para as pessoas que querem saber uma evolução legal? É a bioimpedância, por exemplo? Não, eu acho que para ela ver a evolução dela. Para a pessoa poder falar assim, bom, por exemplo, no meu caso, né? Eu estou evoluindo no braço, estou evoluindo na perna, estou emagrecendo na barriga. É justamente a barriga. Você começar a perceber nas suas roupas que a cintura tá ficando mais larga e se você está fazendo um treinamento de força, a calça vai ficar um pouquinho mais justinha, vai ficar melhor. Como você falou, a camisa vai ficar mais apertadinha. É sinal que você está ganhando. Então o marcador pode ser a própria roupa. É mais simples do que a gente imagina. É muito melhor que peso na balança. Eu fiz já o exame de bioimpedância, eu achei muito bom. Ele dá, né, a distribuição do... Sim, é legal, mas é que ele não é 100%, né? Não é 100%. Não, e também, às vezes, não é muito acessível também, né, para as pessoas, né? Hoje em dia apesar tem de ser barato, mas sim, assim, às vezes a pessoa não consegue ir até o lugar, né? Com uma certa frequência. E outras vezes a pessoa não tá ainda aberta para isso, né? E nada melhor do que a própria roupa. Para te dar esse parâmetro. E a roupa, fotos também. Você tira fotos de quando você inicia e depois de algum tempo você tirar outras fotos e comparar. Legal. E também a fita métrica, né? Dá pra você medir ali, sim, né? Fazer uma coisa bem legal. Eu acho que é muito importante focar bastante na saúde, né? Como esse livro disse, né? Ele fala ali bastante da medicina preventiva, medicina 3.0 que ele chama. E isso me chama muito a atenção, Karina. Eu gostaria que chamasse a atenção de todo mundo, né? Mas infelizmente a gente sabe que nem todo mundo se preocupa com a saúde. Mas olha que depois da pandemia mudou muito isso. Mudou muito o cenário de preocupação? Uhum. A galera tá mais consciente. Em relação ao que era antes, sim. Melhorou muito. As pessoas sabem da importância de se manter ativo, de ter um treinamento. E assim, é importante a gente falar que não é só a atividade física no geral. Porque é lógico, fazer uma atividade já é alguma coisa. Mas eu peso muito na questão de treinamento de força. Porque é isso, de fato, que vai te dar longevidade. Nossa, você entrou num tema que estava no próximo aqui na sequência. Eu ia falar justamente sobre longevidade. Porque
a musculação, né? A gente sabe que os treinos aeróbicos ajudam, né, no VO2 Sim, e tal, mas saúde eu queria que você falasse muito mais da importância da musculação. Porque tem gente que foca peso, ali, pô, em corrida, né? Corrida é legal, te distrai, ajuda na saúde mental, mas a musculação, Karina, eu até vi um estudo recente que falou que as pessoas nos Estados Unidos, e eu acredito que no Brasil também, né, porque não teria motivo para ser diferente, elas estão perdendo a força na pegada. Sim. Né? E essa força, na pegada mesmo, na mão. E essa força é o que ajuda também a evitar acidentes na velhice. Né? Que é justamente na pegada ali de uma barra de sustentação. E também, aquilo que é o velho conhecido, treino de perna para velhice. Né? Para longevidade. E aí eu queria que você explicasse mais detalhes sobre isso. Na verdade, não só perna, né? É que nos membros inferiores nós temos a maior quantidade de músculos, né? E pensa você, no decorrer dos anos, perder a sua massa muscular. Com que força você vai se locomover? Sentar num vaso, caminhar. Então, sustentar o próprio corpo, sustentar, né? O próprio corpo. E não tem como fugir. A gente vai perdendo gradativamente massa muscular. Não tem. É o processo, né? Com o passar dos anos, exatamente, a gente vai perdendo massa muscular. Então você precisa fazer um treinamento para ganhar músculo. Ou manter, no caso, né? E assim, para ganhar também, independente da idade, tem essa possibilidade ainda de você. Pode não ser tão expressivo quanto quando você é mais jovem, ok. Mas você pode sim ganhar um pouco de massa muscular, independente da idade. Falando ainda sobre longevidade, e ainda sobre esse livro, né? Ele mostra um gráfico que acontece hoje, né? O que acontece de forma mais comum com as pessoas é que as pessoas vão envelhecendo, né? E vão decaindo de forma lenta, né? Então você imagina um gráfico, uma curva assim, ó, que decai aos poucos. Isso significa que quando você tiver 60, 70, 80, 90 anos, você já vai estar ficando ruim, né? Você já vai estar ficando mais fraco, você já vai estar adoecendo. Isso é inevitável, é a biologia humana. Só que a gente pode mudar um pouco esse cenário através da medicina preventiva, através da musculação, do exercício, que seria o ideal, que é a pessoa se mantém numa linha reta, e aí quando ela estiver lá próximo dos 80, 90 anos, ela tem uma queda brusca nessa linha, né, desse gráfico, e morre, gente. Porque é o ideal. É o mundo, todo mundo vai morrer, né? Mas assim, que bom seria se você chegasse no seu limite bem, que é o que justamente prega esse livro. Né? Mas aí a gente entra naquela questão lá do início da nossa conversa. Esse seria um bom motivo para a pessoa ter essa motivação, mas às vezes a pessoa nem imagina que ela vai chegar. Às vezes ela fala assim, o que ela pensa para se auto-sabotar? Mas eu nem vou chegar aos 90 anos, eu nem vou chegar aos 70. E quando chegou, e aí? Porque geralmente é assim que acontece, sabe, né? Aquela história, aí a gente volta também na questão da alimentação, casando tudo. Vou ser feliz hoje, amanhã a gente vê. Ou vai passar tudo no cartão de crédito também. Amanhã, a Deus pertence. Só que o amanhã chega. É verdade. Então, chega na questão da velhice, chega na questão da dívida, então chega para tudo. Chega na questão da dieta, do treino. Você, vou furar hoje, vou meter o pé na jaca. Amanhã você vai pisar na balança, vai chorar, porque você ganhou 2 quilos, mas você fez com, entre aspas, consciência. Exatamente. É uma reflexão, né? A gente precisa parar, ver aonde a gente quer chegar de verdade, colocar uma meta, tomar atitude, agir, né? E para aquelas pessoas que já estão sedentárias hoje, já são mais idosas ou estão ali acima do peso, Sim. O que a gente poderia falar? Porque
eu comecei dizendo aqui, né, logo na introdução do vídeo, que nunca é tarde para começar. E não é mesmo. Primeiramente, dar o primeiro passo. Eu vou dar um exemplo da minha mãe. Então dê. Inclusive, isso a gente tem que contar também com as pessoas ao redor, né? E nós temos que ser mais... Como é que é a palavra que eu posso... Empatia, alguma coisa assim? Ótimo, empáticos, perfeito. Porque o que acontece? No caso, né, dando exemplo da minha mãe, eu vi esse processo com ela, digamos, de degradação, né? Física, porque é natural da vida. A sua mãe é mais idosa já? A minha mãe tem 67 anos. Ah, é nova? É nova, mas o que acontece? Ali entre os seus 60 anos, eu já comecei a reparar que ela não era mais aquela mulher de antes. Sabe quando você olha, parece que virou aquela chavinha. É como você não percebe o passar dos anos até chegar aquele momento. Eu vi que ela já tinha uma dificuldade com escada, que ele começou a me bater. Eu comecei a ficar preocupada. A pessoa começa a fazer as coisas mais lentas. Exato, né? Você começa a ver realmente os efeitos da idade, isso não tem como correr. E a partir desse momento, todos os dias, todo santo dia, eu ligava para ela, eu falava para ela, mas você já fez a sua matrícula na academia? Não, mas é que eu vou pagar o cartão, é que eu não tenho dinheiro agora, sabe aquela história que a gente sempre jogando pra... Não, mas tudo bem, tá, tudo bem, você não vai gastar com academia, ok? Então, esse dinheiro você está poupando para os seus remédios, é isso? Ah, entendi. Então tá bom. Já que você vai guardar dinheiro para os seus remédios, então continue aí mantendo o seu cartão pago. E insistindo, mas aí no outro dia eu ligava. Falei assim, mãe, vai lá, passa o ano inteiro. Se não der para pagar o cartão, ponto, a academia tá paga, pelo menos. E isso, olha, juro, eu fiquei meses. Incentivando ela. Sim. Então você está querendo dizer da parte da importância de ter uma pessoa que incentive também. Também. Porque realmente, é lógico, né? que, assim, você tem que ser responsável pelos seus atos e pelo o que acontece na sua vida. Responsabilidade, né? Só que também isso é um ato de amor. Às vezes eu dizer eu te amo não é necessariamente a palavra, né? A frase eu te amo. É com atitudes. E você, de repente, incentivar a pessoa a fazer algo por ela é uma forma de amor. Então... Mas é importante você falar isso, Karina, porque tem gente, e a gente falou um pouquinho aqui da parte mental, né? Tem gente que tá numa crise de ansiedade ou até numa depressão. Sim. E ela simplesmente não quer fazer porque ela não quer mesmo. Ela não tem vontade. E aí é onde entra a importância de você ter uma pessoa Sim, de fora falando, vai e faz. E não desistir de você. Ter empatia e até mesmo ir junto com a pessoa, se esforçar. Né? Até eu conversei com meu irmão na semana passada e ele falou assim que teve uma fase da vida dele que teve um amigo dele que falou, ele ia prestar concurso, né? E aí um amigo dele foi junto com ele na academia e falou, André, o nome dele é André, né? Eu vou me matricular junto com você, vou fazer junto com você. Antes do serviço, eles iam pro trabalho, entravam cedo, né? E ele se matriculou na academia e fez junto para a pessoa conseguir ali ter motivação. Então você vê como é legal, né? Como é legal e como é importante a gente ter pessoas que motivem a gente, né? É, exatamente isso. E hoje em dia ela é outra pessoa. Outra pessoa. Então eu fico imaginando, se eu lá atrás não tivesse insistido tanto, como ela estaria hoje? Hoje ela é literalmente outra pessoa. Você não disse que é aquela mesma de 7 anos atrás. Então por isso que é importante começar e nunca é tarde para começar. Independente tá vendo? Independente. Eu vou pra academia, só tem jovem, só tem maromba. Isso a gente tá falando de uma pessoa com mais idade. E tem aquela pessoa que também tá acima do peso. Mas só vai ter magrinha, só vai ter bonitinho, só vai ter novinho. Não, independente. Tudo bem, esse é o seu estado atual. Você não tem um objetivo? Você tá indo porque você vai alcançar o seu objetivo. Então, a pessoa, independente das outras que estão lá, você não tem que se
se comparar e se abalar por isso. E não focar na circunstância atual, né? Exato. Foca na onde você quer chegar, no seu objetivo, que você vai alcançar. É simples assim, né? Se você foca no objetivo, lá no resultado, você consegue chegar. E ter em mente que o processo não é linear e que tudo bem errar, que você vai errar. Mas você tem que cair, levantou, continua. Mas deixar já pré-determinado o que você quer. Eu quero perder peso. Então, tá. Então, mira na sua meta. O que você precisa para isso? Eu não tô conseguindo. Eu preciso o básico. Faz o básico. Você não tem dinheiro agora, não tem condições para um nutricionista? Faz o básico. Começa se alimentando melhor. Nutrindo mais seu corpo. Eu não tô falando para você parar de comer. Que na verdade isso até é errado. Às vezes a pessoa, justamente querendo pular o processo, deixa de comer, pula a refeição, acha que isso... Mas não. Aí fazer as coisas a todo custo, né, Karina? A gente sabe que existem remédios, existem aí alguns medicamentos, né? Eu não sei nem se eu posso dizer o nome, mas enfim, né, de aplicar e que emagrece muito rápido, né? Mas você não mudou aqui. Mas você não mudou aqui. Você não passou pelo processo. Você ainda não está preparado para quando você cair. E que você vai cair. Porque tudo bem, você usou a canetinha lá por conta e risco. Às vezes você não tem nenhum acompanhamento do médico. Não só o médico endócrino, enfim, mas psicológico. Um psicólogo, sabe? Um acompanhamento completo. Aí você fez lá, você não vai poder usar pro resto da vida. Então você vai parar. Você não está preparado para quando você parar. Quando você parar, volta tudo. E aí, isso aqui fica como? Você vai patinar e ficar nesse mesmo ciclo. Mesmo ciclo. Então você tem que aprender, tem que colocar na sua mente que o processo é demorado e que você precisa passar por ele. É isso que as pessoas ainda não entenderam. Querem tudo para agora. E não é assim. Eu acho que a pessoa tem que trabalhar a primeira coisa a mente. Primeiro, objetivos tangíveis, né? Saber que você precisa passar pelo processo, que ele não é rápido, que ele não é linear. Eu acho que isso é a base. E se a pessoa está numa situação, Karina, onde ela não tem muita saúde física mesmo, para fazer um exercício, né, de impacto, um exercício de peso, musculação, de repente ela está acima do peso, ou dói muito o joelho, ou dói o ombro, né, que é muito comum, ou tem muita dor nas costas. O que você sugere para a pessoa que já tem esse nível de problema, né? Ou às vezes a pessoa tem até uma doença mais séria, um câncer, alguma coisa. O que você acha? Então, né? É que infelizmente nesses casos elas vão precisar de um acompanhamento profissional. Nesses casos é indispensável. Sim, né? um paciente oncológico, por exemplo, como que você vai... Tudo bem que é lógico, uma pessoa que não tem condições e ela vai até uma academia, o profissional que está lá, o profissional de sala, ele também tem que saber lidar com esses pacientes, com esses clientes, enfim. Mas aí, de qualquer forma, é um caso um pouco mais delicado, mais sensível, e precisa realmente de um acompanhamento, até uma autorização do médico, né, para saber se ela pode fazer um Provavelmente na hora né? da matrícula vai ter que fazer mesmo. Vai ter que apresentar. Perfeito. Bom, Karina, vamos caminhando para o final. O papo tá bom, mas eu queria que você desse uma mensagem final, em resumo de tudo isso que a gente falou. Não precisa resumir, pode ser diferente também. Mas como o podcast é pensação, eu queria que você falasse um pouquinho da parte de ação, né? A gente pensou muito junto aqui, Sim. Falasse um pouquinho da parte da ação e que já servisse como uma mensagem final para o pessoal. Você começar aonde você está, com o que você tem, simplesmente dar o primeiro passo. Como a gente quer começar. Se o seu problema é alimentação... eu só vou fazer dieta quando eu tiver um nutricionista. Não. Primeira coisa, comece a limpar. A gente, assim, nós estamos falando de adultos, né? Você sabe o que faz bem pra você e o que não faz.
Isso é uma coisa que a gente tem consciência. Então começa a limpar o que não faz bem para o seu organismo. Começa a se alimentar melhor. Não parar, como eu falei, não parar de se alimentar, não pular a refeição, mas pensar que o seu corpo é o seu templo e que você está nutrindo ele. Então, quando você escolher alimentos, aqueles alimentos vão o quê? Trazer o quê para o seu corpo? Então, você começa a se olhar com mais cuidado, com mais carinho. Essa é a primeira parte. Então, o que eu vou comer? Isso faz bem para mim? Independente se você vai emagrecer, independente se você vai ficar forte, primeiramente, independente do seu objetivo. Aquilo, o que faz pra você? Isso a gente tá falando de alimentos, mas tem cigarro, tem álcool, tem tudo, né? Exatamente. Então, o que aquilo faz bem pra você? Então, começa a pensar dessa forma. É lógico que se a gente falar de estética, se alimentar de forma limpa, né? É muito usado esse termo, não é o suficiente para você alcançar determinado nível, mas você precisa começar de alguma forma. Então, a primeira coisa é se olhar com amor, com cuidado, e quando você escolher alimentos, pensar, aquilo vai fazer bem para mim? Acho que é o primeiro ponto, né? É beber água. Então, beba água. Ah, não, mas eu não gosto de água. Gente, se beber água é um problema para você, quando aparecer um problema de verdade, então, é verdade. Você tá enrascado, né? Se eu não me engano, 90% do corpo é água, né? Então, mas isso por água, você, né? Então... você deve ter escutado, a gente escuta muito. Ah, mas eu não gosto de água. Ah, nossa, eu não consigo. Gente, se você não consegue beber... Porque ali, ó, é a base da pirâmide. Se você não consegue beber água... Quem dirá ir pra academia. Quem dirá ir pra academia. Eu acho que é mudança de hábitos, assim, né, cara? É você começar... sem desculpa, é começar com o que você tem. É pelo básico. Água, alimentos menos processados, mais naturais. Às vezes nem sempre hoje tá tudo pela hora da morte, né? Eu entendo que nem todo mundo tem condições de comprar alimentos bons, mas assim, aquele mesmo trocadinho que você tem para comprar uma bolacha, o que você poderia comprar no lugar? Uma fruta, né? Uma fruta da estação, uma fruta mais em conta. Pode não ser aquele morango. Em vez de você comer... Olha só um exemplo. Em vez de você comprar... Porque às vezes a pessoa reclama que não tem dinheiro para comprar uma fruta. Ah, porque tá tudo muito caro. Mas um morango do amor que custa 20 e poucos reais, você tem. O que você compraria com 20 e poucos reais? E não então, só, um exemplo, aumentar o consumo saudável, também como diminuir o consumo ruim, né? Diminuir o açúcar, por exemplo, diminuir o glúten de repente, né? E depende de caso a caso, isso aí é né? só se for realmente se a pessoa for celíaca, né? Eu acho que esses negócios assim, de precisa ser integral, precisa ser sem glúten, isso aí eu acho que é precisa ser sem lactose. Eu acho que tem muita influência da indústria aí. Eu acho que eu sou mais do basicão mesmo, que é o que é mais fácil, que é mais palpável, que é mais... natural. É mais para as condições, né, do brasileiro em si. O que for mais prático e que fuja mais dos ultraprocessados, né? Eu concordo plenamente com você. Eu entendo que as pessoas têm que agir de forma mais intencional e ser coerente com aquilo que ela deseja na vida. Sim. Né? Ela tem que ser coerente. Se ela quer chegar até os 100 anos, se ela quer chegar até os 90, 80, cada um tem sua meta. Quer dizer, que não é nem uma meta, né? As pessoas vão deixando a vida levar, mas enfim, seja intencional, haja com coerência com aquilo que você quer. Se você quer ter um corpo legal, se você quer ter uma saúde boa, seja coerente e vai seguindo no processo. O processo vai ser árduo, mas se você tem coerência, você vai conseguir. Coerência e constância, intencionalidade, acho que esse é o meu recado final. E aí, Karine, eu queria que você desse as suas redes sociais e fica aberto para você falar aí do seu trabalho, divulgar as suas aulas para o seu público. O meu Instagram é treinadora Karina Santana. Quem tiver alguma dúvida ou quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode me procurar. Eu trabalho presencialmente, estou com a agenda mais apertada,
Mas também faço consultoria online, então caso alguém tenha interesse, pode me procurar lá. Perfeito. Bom, a minha rede social é Bruno Franco Descomplica, tanto no Instagram quanto no TikTok, no próprio YouTube. Se você ainda não é inscrito, então vai lá e se inscreve. Eu posto conteúdo também semanal ou diário, e com a minha rotina e um pouquinho de dicas e cortes de vídeos, tudo para ajudar você a ter mais produtividade, foco, constância. E se você ainda não deu o like no vídeo, esse é o momento. Se você gostou desse conteúdo, então deixa o seu like. Se você chegou até aqui, então muito obrigado, Karina, pelo seu conteúdo. Eu que agradeço. A gente se vê no próximo vídeo.